E aí, caros, tudo bem com vocês? Nós vamos dar continuidade aqui ao nosso curso de Flutter e hoje nós vamos falar sobre o Bottom Navigation Bar, né? Nós vamos conhecer esse componente aí. Vamos logo criar aqui um novo projeto no Flutter. Melhor Ctrl Shift P, né? Flutter New Project. Então você dá um nome aqui, por exemplo, de Bottom Navigation Bar. Escrevi errado. Procura a pasta onde você salva seus projetos, organizando eles, e vamos salvar. Vou tentar dar uma diminuída nisso aqui, tá bom? Ok, então ele gerou aqui um projeto. Nós vamos apagar, como de costume, né? Deixando o main.dart, que é o arquivo original que o Flutter utiliza para poder fazer como arquivo original. Então nós vamos aqui, como de costume, como a gente já sabe, vamos criar nosso void main, que é... Hoje eu estou escrevendo errado pra caramba. Void main, que é o nosso método inicial, que o Flutter procura, que chama para poder inicializar a aplicação. E nós já vamos utilizar aqui a arrow function, né? Caso vocês se interessem por aprender sobre arrow function, quem não sabe, quem não conhece ainda, pode deixar nos comentários aí. E nós vamos aqui já chamar o método runApp, onde nós temos que passar aqui o nome de uma class que ela pode estender de stateless widget ou de stateful widget, né? No caso aqui nós vamos criar uma que vai estender de stateless widget, como já foi explicado, né? Então, nós vamos chamar ela de, sei lá, Bottom Nav App. Ela não existe ainda, nós vamos ter que criar. A gente copia aqui. Como você aprendeu, ele já colocou o cupertino lá em cima, né? Mas a gente vai tirar. Vamos criar um stateless widget, st. Coloca aqui, cola, pronto. Criamos a classe já. E nós vamos utilizar, no lugar de container, como de costume, nós vamos utilizar aqui um material app. Então vamos, material app. Pronto, agora nós já podemos apagar aqui o cupertino. E nós vamos configurar umas propriedades aqui, né? Que, por exemplo, vamos na title, vamos colocar aqui um título. Vamos colocar um título, por exemplo, Bottom Navigation Bar, né? Bottom Navigation Bar. E o material app tem uma propriedade home, onde nós vamos criar a nossa home. Então, vamos criar aqui my home, né? Pode ser. Então, nós vamos criar, que não existe ainda, a classe my home, né? Que é uma classe que vai, dessa vez, estender de um stateful widget, né? O inglês é um pouco ruim, mas vamos lá. stateful widget, cola aqui my home e a classe está criada. O stateful widget é um widget que herda de stateful widget e ele tem uma sobrecarga do método createState que deve apontar por uma classe que herda de state, uma classe tipada, que é do mesmo tipo da classe que você está criando aqui, né? Como você vê. Então nós vamos dar continuidade aqui ao nosso myHome, só que nós vamos programar agora na classe que ele criou, que é a myHomeState, né? Bom, no método build, nós vamos na verdade fazer ele retornar um scaffold. E já vamos setar algumas propriedades aqui. Nós vamos setar uma propriedade appBar, nós vamos criar um appBar para ele. Vamos criar uma propriedade, vamos criar a propriedade body, né? E vamos também, claro, a novidade, né? Nós vamos criar a Bottom Navigation Bar, né? Bom, nessa propriedade appBar, ele pede um widget em que nós só vamos colocar um título. E esse título é um outro widget, que é o widget text, que recebe como parâmetro um texto. Aí nós vamos colocar, por exemplo, aqui, exemplo de Bottom Navigation Bar. Pronto, pode ser assim.
Pronto, determinamos o título, o body. O que será o body? O body é o seguinte. O que é esse Border Navigation Bar, né? Eles são umas abas que vão ficar embaixo na aplicação. Em geral, elas ficam embaixo. São aquelas tabs, né? São aquelas tabs que de costume, em aplicações móveis, a gente vê embaixo dos apps, né? Que em geral tem um ícone e um texto. A ideia aqui é que nós vamos criar aqui 3 tabs e a ideia é que ao clicar em cada ícone dessas tabs, nós mudemos o conteúdo desse body aí que a gente iria setar agora. Então, nós vamos parar um pouco aqui, porque nós vamos primeiro criar os conteúdos que podem entrar nesse body aqui. Então nós vamos aqui na classe e vamos criar uma lista de objetos text, que na verdade o que nós vamos colocar aqui nesse body são widgets do tipo text. Então seria isso, nós iríamos colocar aqui, para melhor entendimento, nós vamos colocar aqui um text e, por exemplo, aqui a gente vai colocar algo do tipo, simulando que isso seja uma rota, né? Rota home, pronto. Mas como são 3 botões que nós vamos criar, nós precisaríamos de 3 text e esses 3 eles têm que modificar de acordo com o botão da tab do Border Navigation Bar que for clicado. Então nós vamos retirar isso aqui, nós não vamos colocar ainda, nós vamos criar um array disso aqui, né? Então nós vamos criar aqui um objeto do tipo static const, porque nós não iremos precisar modificar o objeto. E uma list do tipo widget. A gente poderíamos colocar do tipo text, mas nesse caso é melhor colocar do tipo widget, né? Vamos chamar isso aqui de, sei lá, de rotas, pode ser? Eu estou misturando português com inglês. Routes, acho que sim, routes. Então sim, nós vamos criar aqui um array. Para criar um array no Dart, você envolve os componentes em colchetes, assim. E simplesmente nós vamos criar 3 textos daquele. Nós já tínhamos um, vamos criar 2, 3. Só que a gente vai mudar aqui o nome dessas rotas para ficar interessante, rota de negócios. E aqui nós iremos colocar como rota de curso, por exemplo. Rota de curso, pronto. Nós iremos utilizar ele. O funcionamento do Border Navigation Bar, ele funciona dessa maneira. Ele tem, nós vamos colocar logo aqui o widget, né? Border Navigation Bar. E nós vamos ver que ele já tem uma propriedade que, se eu não me engano, é obrigatória, que é a propriedade itens. Nessa propriedade itens, nós vamos colocar um array. Eu não vou preencher ainda, estou aqui na explicação ainda. Vamos salvar aqui. Nós vamos preencher, já ele vai formatar, porque eu estou com esse erro aqui. Vou colocar null para ver se ele resolve, né? Pronto, resolveu, ele já formatou direitinho. Então, nós vamos ter um array de itens, né? E cada item desse vai ser uma tab que vai ficar embaixo. Nós não vamos preencher ainda, para nós conhecermos o componente. E nós temos o current index, que nós também não vamos preencher ainda, que é assim, é uma maneira da gente informar para o Border Navigation Bar qual é o índice que está selecionado nesse momento. Então nós vamos aqui, e também nós temos que programar o evento onTap dele, do componente, para que a gente faça a seleção do índice. Ou seja, ele não é nada automático não. Você no onTap é que você diz que ao clicar você indica qual o índice da tab selecionada. Digamos que a tab 1 tem o índice 0, a tab 2 o índice 1 e a tab 3 o índice 2, né, que é o comum de arrays, né? Então nós vamos aqui, para isso nós vamos guardar esse index em uma variável, né? Então nós vamos criar aqui uma variável, só um minuto. Vamos criar aqui uma variável do tipo int. Ela não é estática, porque nós vamos ter que modificar ela. Aí vamos chamar ela de selected, deixa eu ver, tab index, pode ser. E já vamos colocar como padrão que a tab 0 vai ser a selecionada, né? Então, inclusive nós já vamos aqui passar informar que a tab selecionada já é essa 0 mesmo, né? Nós vamos informar para ele.
E pronto. Então o que nós vamos fazer nesse OnTap aqui é apenas modificar o índice da tab. Quando alguém clicar numa tab, eu vou modificar o índice da tab. Eu vou dizer assim, que essa variável selected tab index vai ficar igual ao índice da tab selecionada. Mas, Márcios, como é que eu sei qual é a tab selecionada nesse momento? A tab, esse método OnTap do Bora Navigation Bar, ele recebe um int aqui como parâmetro, que é a tab, ou seja, a aba que foi clicada, o índice da aba que foi clicada utilizando a contagem no padrão array, ou seja, começando com índice 0. Então nós sabemos que a primeira tab que vai aparecer na tela vai ser uma tab que tem o índice 0. Assim como a última vai ser a que tem a índice 2, já que nós vamos fazer 3 tabs. Só que, como a gente está no Stateful Widget, a gente não pode mudar as variáveis dessa maneira, de maneira que essa mudança reflita na tela. A gente tem que utilizar o método do Stateful Widget, que é o setState. E pronto, no setState a gente coloca a mudança. Agora nós só precisamos, praticamente aqui, criar nossas tabs. E até mesmo o body a gente já pode determinar antes disso, né? A gente pode dizer que o body aqui vai ser desse array aqui que a gente criou, vai ser, cadê o array? Hosts, né? Do array hosts. Então nós vamos pegar esse body, vai ser, você sabe que esse array aqui é um array de widget text, né? Então no lugar de a gente colocar um desses textos, nós vamos colocar do array hosts o index of. Que index of? Ora, do selected tab index. A gente vai fazer uma correlação entre esse array de text com a tab selecionada. Só que a gente não usa, nesse caso aqui, index of, a gente usa element h. Pronto. Então digamos que eu clique na tab 0, né, que é a primeira tab. Então aqui ele vai setar o selected tab index como 0. Como eu estou dentro do setState, isso aqui é reativo, né, o setState, então toda a aplicação vai se sensibilizar. Então isso aqui vai passar a ser 0 e o body vai ser o elemento 0 dessa coleção aqui, ou seja, vai ser o text que tem o texto rota home. Porém nós não temos tab ainda, então nós vamos criar agora. Para a gente criar uma tab no Bora Navigation Bar, nós temos que criar itens do tipo Bora Navigation Bar Item. É obrigatório informar o ícone, né, da tab. Então nós vamos colocar, nós já sabemos que essa propriedade ícone é na verdade um widget que recebe um ícone como um parâmetro, né, no construtor. Então nós vamos colocar o ícone home aqui. Digamos que nós queremos que a primeira tab seja uma tab chamada home, né? Nós vamos criar as 3 tabs, pronto, praticamente dessa maneira. Só que essa tab aqui, como a gente nota aqui que é negócios, né? Aqui, que ele irá para esse texto aqui, nós vamos colocar um ícone, por exemplo, business, né? E nessa daqui, que é cursos, nós vamos colocar, por exemplo, school. Um ícone school. Só que só com os ícones não fica muito, talvez não fique muito legal. Vamos logo mostrar, ver se já dá para mostrar a aplicação aqui, né? Para falar a verdade, vamos dar um F5. Por hoje eu tô utilizando um emulador, né? Eu vou aqui selecionar, eu tenho 2 emuladores, né? Ele dá a opção também de criar um. Eu vou selecionar esse emulador aqui. Nós vamos deixar a visualização assim para ver se fica melhor. Ele está compilando a aplicação, eu dei um F5 aqui. É o padrão no Flutter. Você executar a aplicação, debugar a aplicação utilizando o F5. Está instalando o APK no emulador. E vai executando a aplicação. O Flutter ele pergunta às vezes se você
quer utilizar essa Dart Dev Tools. Ela não é de comum utilização. Aqui, esse barulho foi do emulador, né? Ela não é de comum utilização, então eu geralmente não utilizo. Então, o Border Navigation Bar item, ele precisa também que você informe um title para o item, né? Ficou menorzinha aqui a tela, mas eu acho que vai dar para entender. Então nós vamos colocar aqui como esse primeiro title aqui, vamos colocar home. Home. Deixa eu ver se eu fechar isso aqui. Pronto, vai ficar melhor a visualização. Home, a gente coloca uma vírgulazinha aqui, que ele dá uma ajustada quando você salva, né? A extensão do Dart do Visual Studio Code. Aqui nós vamos colocar também um title, vamos chamar de, por exemplo, de negócios. O title ele é um widget text que você tem que envolver com o texto. Ele já formatou. E aqui mais um que é um title que a gente vai colocar como texto, por exemplo, cursos, né? Vou colocar uma vírgulazinha só para ele formatar. Pronto, ficou tudo formatadinho e ele já atualizou aqui o nossa tela. Você já vê que as tabs já está aqui e ele está mudando de rota, né? Lá em cima você nota que o texto está mudando. Não sei se está dando para enxergar, mas nós vamos dar uma melhorada nisso aqui. Aqui no body, nós vamos fazer primeiro esse texto ficar no meio, né? Aqui no body, onde é que está o body? Nós vamos envolver esse elemento aqui, que é o selecionado no body, com o elemento center. E o elemento center, ele tem um shield. Esse shield vai ser o objeto que a gente escolheu, que está sendo escolhido. Pronto, já foi para o centro aqui, como você nota. Nós ainda vamos dar uma melhorada e aumentar essas fontes. Por exemplo, o widget text, ele tem uma propriedade chamada style, onde você pode, ele recebe um widget text style, onde você pode, por exemplo, modificar o tamanho da fonte, né? A gente vai colocar aqui, por exemplo, uma fonte do tamanho 30 e a gente vai colocar ela em negrito, né? Vamos colocar aqui fonte weight igual a fonte weight bold, pronto, em negrito. Ele não mudou aqui porque nós só modificamos no primeiro text do array. Se a gente for aqui pro home, note que já está modificado no home. Nós iríamos repetir esse text style para todos os outros textos aqui. Como nós vamos fazer uma repetição, então nós simplesmente vamos copiar isso aqui. Vamos criar aqui por exemplo, uma variável estática, né? Constante, porque a gente não vai mudar, chamada, por exemplo, ela é do tipo text style, né? Vamos chamar de style. Ela é privada, é sempre bom colocar isso é o que determina uma variável privada no private no Dart, né? Esse underline na frente. E vamos apenas colar aquilo que a gente tinha copiado. Pronto, nós já temos o style numa variável. Para evitar repetição, até porque estilos a gente tenta padronizar, né, os estilos, a gente vai colocar aqui, por exemplo, style, né? E vamos setar aqui o estilo, assim como nós vamos fazer também neste outro. Vamos colocar aqui, o style. E também nesse último. Pronto. Então, nós temos aqui as tabs, que é o Border Navigation Bar. Temos o Border Navigation Bar Item, que é cada um desses botões aqui que nós criamos. Ao clicar, nós estamos modificando o Selected Tab Index, né? Que é essa propriedade, que é essa variável privada que nós criamos aqui. Nós estamos mudando ela aqui no evento onTap, né? No método onTap, já que ele recebe aqui o índice da aba que foi clicada. Então nós estamos aproveitando esse index para fazer uma correlação com um array de text que nós criamos. E pronto. Você aprendeu nessa aula sobre a utilização do Border Navigation Bar. Obrigado pela
pela atenção.